Olá, bom dia a todos. Vamos começar hoje um podcast diferente. Fiz uma operação aqui na cabeça, tá tudo certo. Só tô de repouso e tô aqui na frente do escritório olhando, falando, vou trabalhar, não vou, vou trabalhar, não vou. A gente se vê daqui a pouco. Aqui na Itália agora deixa eu ver que horas são. São 9 da manhã e hoje é sábado, tem bastante coisa para fazer. A gente vai começar a festejar o aniversário dos meus filhos, os trigêmeos, e vou falar um pouquinho sobre dislexia na vida adulta e dislexia na família, né? Porque os trigêmeos, os dois meninos também têm dislexia. Até daqui a pouco, vamos ver o que a Mônica tá fazendo lá em Manaus, se ela já acordou ou não. Bom dia, bom dia! Já acordei aqui em Manaus também. Aqui são 5h25. Já estou de pé para esse dia maravilhoso. Essa é a minha rotina da semana. Eu acordo, vou fazer o café para as crianças, fazer o café para o Rodrigo e preparar a lancheira deles. Então vamos começar esse dia maravilhoso, esse dia incrível. Vamos comigo para esse dia? Então bora! Bom dia! Chegamos na academia, né, bebê? Animação. Animação. Tá com sono hoje, né, bebê? Não dormi. Então, todo dia, todo dia, a gente tenta pelo menos, né? A gente leva as crianças pra escola e depois a gente corre aqui na academia rapidinho, uma hora e pouquinho, e a gente volta pra casa correndo pra trabalhar. Passei aqui, ó, no supermercado rapidinho, mas adivinha que eu tive que trazer a lista, senão eu esqueço tudo. É, gente, adaptação, né? Sem lista, a gente esquece. Aí pra não esquecer mais, porque toda hora eu esquecia. Aí eu tinha que voltar no supermercado, né? Então pra isso agora, ó, aqui no meu celular tá a lista. Deixa eu lá fazer minhas compras. Bom dia a todos com esse solzão aqui, ó. Delícia, olha aqui atrás o Vesúvio, que é um castelo. Vamos lá, vamos responder mais algumas perguntas do nosso vlog. Querendo mostrar aqui para vocês, ó, o meu jardinzinho. Eu queria falar sobre uma pergunta bem interessante que me fizeram uma vez, se eu pudesse voltar atrás no tempo, né, para dar um conselho para mim mesma, lá atrás, quando descobri a dislexia do meu filho. Qual seria esse conselho? Então, quando eu descobri a dislexia do André, que depois de alguns anos descobrimos o Marcello também, eu estava correndo atrás de informações e eu não desisti. Como você, mãe, que hoje provavelmente está aqui vendo esse vlog, está correndo atrás de informações, essa eu acho que é a parte principal, a parte mais importante, né? A mãe não desistir, o pai não desistir, porque essa criança disléxica, ela precisa de ajuda. Ela não sabe como estudar, ela não sabe como ler, ela não sabe como ir bem na escola, ela quer ir bem, ela quer ler, ela quer estudar, mas ela não consegue. Né? Então ela própria se sente fraca, se sente preguiçosa, se sente falar, eu sou preguiçosa mesmo, não gosto de estudar, não gosto de ler. E na verdade não é isso, né? Essa não é a realidade. Então, continuar fazendo o que você está fazendo. Eu fiz aquilo que eu deveria ter feito, não me arrependo, e além de brigar com muitos profissionais, de trocar muitos profissionais, eu fiz e refaço tudo de novo, se for possível. Então, mãe, ó, não perca essa garra, continue aprendendo, continue estudando, continue buscando os melhores profissionais, as melhores escolas. E troquei tantas vezes de escola, o André, porque justamente a escola não dava o apoio que deveria dar. Então eu trocava sim. E troque você também. Se você estiver nessa dúvida, se esse vlog caiu aí de repente de paraquedas para você, pode ser que seja um chamado para que você troque realmente de escola, para que seja uma escola inclusiva, uma escola que dê atenção 100% para o seu filho. Tá falando mais um pouquinho aqui do meu dia a dia, né? Uma outra perguntinha que sempre aparece para a gente nos comentários tem alguma coisa no seu dia a dia hoje que você faz, que faz toda a diferença, né, por causa da dislexia e que virou sua superpotência, seu superpoder? Sim, não tem uma coisa, tem várias coisas, né? E uma dessas coisas é usar as adaptações. Usando as adaptações, a minha qualidade de vida mudou completamente. Porque a adaptação escolar, a adaptação curricular, é uma adaptação que vai para a vida toda. Né? Então, um exemplo aqui é o ledor. O ledor eu uso todos os dias, todos os momentos.
Uma outra coisa que eu uso também é a inteligência artificial. Eu uso ela muito, justamente porque eu preciso corrigir uma frase, eu preciso elaborar melhor um e-mail, fazer um relatório, eu uso a inteligência artificial. Inclusive, na nossa parceria aqui, eu com a Mônica, do podcast, a gente tem um curso para adultos, né, para ensinar a melhorar a produtividade, o foco, a concentração, o trabalho, a faculdade. E isso faz toda a diferença na minha vida, eu acredito também na vida da Mônica e na vida de todos aqueles que já estão no nosso curso. Então, eu te aconselho a procurar informações, continuar buscando informações, fazendo cursos para que você também tenha essa produtividade, um 100% aí da tua produtividade, porque o disléxico, ele é muito focado, quando ele quer alguma coisa, ele vai até o final. Então, vamos lá continuar o dia, arrumar a cama, para começar a fazer as coisas da casa, não é? E respondendo aqui a pergunta que muita gente faz pra gente, né? Pra mim, pra Carol. Se você pudesse voltar, né, no tempo e dar um conselho para você mesma, quando você descobriu a dislexia, se pudesse voltar no tempo, primeiro que eu ia falar, busque o diagnóstico o mais rápido possível, porque nomear a sua dificuldade é assim um alívio gigante. Pode dar um baque e falar, meu Deus, eu sou disléxico. Mas depois do primeiro baque, você percebe que ele nomeou. Então, tudo aquilo que na infância a gente criou na nossa cabeça, né? Você é boa, você não consegue nada, você não é capaz, suas notas sempre são baixas. Você pensa, não, eu não sou isso. É dislexia. Então, o primeiro conselho corre atrás o mais rápido possível desse diagnóstico, para você se entender. E o outro busque informações, o máximo de informação. Busca muita informação. Busque saber como é que seu cérebro processa as informações, como é que ele trabalha, como é que ele funciona. Vai atrás de adaptação das técnicas para você passar por essas dificuldades, né? Que a dislexia traz as dificuldades, porém, a gente tem adaptações, a gente tem as técnicas, né? A gente tem o método Trove, eu e a Carol, em parceria eu e a Carol. O método Trove, ele traz todas essas técnicas, todas essas adaptações que um adulto disléxico usa e assim, consegue fazer tudo que ele quiser. Tudo que ele quiser. Eu uso diariamente. Eu acho que o grande segredo é a adaptação, né? As adaptações são o nosso grande segredo. Muita gente olha pra gente e fala, meu Deus, mas vocês fazem tantas coisas, né? A gente tá hoje aqui no vlog mostrando o dia de um adulto, de uma adulta disléxica, né? Mas a gente é adulta disléxica, mãe, esposa, profissional, estudante, dona de casa, é muita coisa. Então, a gente consegue tudo isso, fazer tudo isso com as adaptações. Então, a primeira coisa que eu ia falar para mim mesma é isso, corra atrás de informação, vai atrás das adaptações, use as adaptações. Elas são o grande segredo, né, do sucesso. Então tá, né? Então vamos passear juntos, já que é um dia de mãe disléxica, filha disléxica, adulta disléxica. Vou colocar vocês aqui junto comigo no carro tô indo lá fazer a retirada dos pontos na cabeça que eu fiz a cirurgia. E vocês vão aqui comigo, ó. Uma disléxica dirigindo, né? Direita e esquerda, sempre aquela dificuldade, mas o que a gente faz? Mão que escreve, direita. Mão que não escreve, esquerda. E aí a gente vai se organizando. Para dirigir é muito tranquilo. No início, vocês sabem que eu dirigia e não dá para me ver direito, né? Mas não tem problema, vocês me veem aqui, ó.
e eu tinha uma sensação assim tão estranha quando eu dirigia, parecia que eu ficava hipnotizada, sabe? Ficava em transe, era muito estranho. E aquela sensação, e por isso eu detestava dirigir no início, porque aquela sensação, acho que eu me concentrava tanto para não errar, para dirigir bem e devagar, que eu colocar as marchas, sabe? Que eu tinha essa sensação estranha, muito estranho. Nunca contei pra ninguém, gente, isso aqui é um segredo, que eu tô contando só pra vocês. Pode ser que vocês não sintam isso e beleza, né? Cada um é de um jeito, cada disléxico é diferente. Lembrando sempre, né, dessa importância aqui. Poxa, eu queria tanto mostrar o panorama pra vocês. Ia valer a pena, que a gente tá na primavera, tá um sol tão lindo. Bom, falando sobre um pouquinho sobre a dislexia, muitas vezes às vezes falei, meu Deus, não vou dar conta. Quando eu tirei a carteira de motorista, eu tentei 2 vezes no Brasil, não passei no teórico. E aí eu vim pra Itália, tentei aqui também 1 vez, não passei. E aí mudei de autoescola, fui pra uma autoescola que era muito interessante. O professor fazia piada quando ele dava aula. E aí ele falava assim, olha, em Nápoles dirige assim, mas no resto da Itália se dirige do jeito que diz a lei. Nossa, a gente ria tanto. E isso me fez, eu acho que isso me fez lembrar, memorizar, conseguir, sabe, guardar as leis, as placas e tudo mais. Eu passei de primeira nessa nova autoescola, né? E acho que agora tá pra ver melhor. E no teste prático, eu passei de primeira também. Eu sempre gostei muito de dirigir, então, né? Claro que se você me der um motorista particular, eu prefiro motorista particular, né? Eu prefiro dar a direção para qualquer um. Tanto é que quando eu tava nos Estados Unidos, os meninos tinham 5 anos e eu não quis dirigir absolutamente lá. Por mais que lá seja, né, o lugar mais organizado, né, nessa área de tráfego, de transporte, mas eu não quis dirigir lá em nenhum termo, não quis. Até que minha irmã mora nos Estados Unidos, ela veio para poder dirigir e passear com a gente, porque eu não queria dirigir de jeito nenhum. Mas ali eu não sabia que eu tinha dislexia, né? Eu só soube depois de muitos anos. E os meninos tinham 5 anos, 6, 7, 8, depois de 3 anos eu soube que eu tinha dislexia. Então, voltando ao nosso tema, né, falando sobre coisas que eu achei que eu não conseguiria fazer e no final eu acabei fazendo e conseguindo terminar. Uma delas foi a pós-graduação, né? Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer uma pós-graduação? Porque nada, uma pós-graduação não é você voltar a estudar, né, matérias novas ou matérias que algumas coisas que você já viu, mas sempre com uma pegada mais, né, forte, conteúdo maior. Você tem que, se você é tipo um início de uma pesquisa, né, você tem que ir atrás de informações. Então, o lado de pesquisa para mim não era um problema, porque eu amo pesquisar, eu amo ir na internet, pegar livros, ver informações, juntar pecinha de quebra-cabeça, sabe? Eu gosto disso, eu sou uma pesquisadora nata, mas o meu medo era muitos livros, né? Muitos estudos científicos, muitos artigos e depois ter que escrever. Para mim, o que me bloqueava era escrever. E aí, pelo incrível que pareça, foi tudo muito maravilhoso e tranquilo, porque eu usei as adaptações, né? Eu usei o ledor, eu usava o transcritor, eu colocava aquilo que estava na minha cabeça, jogava no papel e depois, ou no computador, e depois eu jogava isso na inteligência artificial, falava, olha, a minha ideia é essa, o meu passo a passo é esse, mas eu queria que você elaborasse melhor
e a gente tem, inclusive no método Trove, a gente traz uma aula mostrando como você usa o ChatGPT, não no modo como todo mundo usa, mas no modo mais, como é que eu posso falar, mais direcionado, né? Ela já vai te conhecer, ela vai ser a tua instrutora, ela vai ser a tua auxiliar, né, no dia a dia. O seu, vamos dizer assim, professor particular que vai te guiar ali na tua escrita. Só que a ideia é tua, o pensamento é teu, a pesquisa é tua, você procura, você vai atrás, e aí depois você dá o seu texto e você só precisa que ela te ajude a melhorar o seu texto, não fazer tudo, né, do início para você, porque aí não tem significado, né, o estudo. E isso é muito legal, porque você traz aquilo que você gostaria de falar ou de escrever, ela te traz isso. Ó, vou colocar vocês, que nem a Carol colocou, atrás aqui do volante. Ai, meu Deus, tomara que não caia. Pra poder correr, pra fazer as coisas agora. Calma aí, gente. Pense numa pessoa que tá concentrada aqui. Então, vamos lá. Eu preciso correr, resolver algumas coisas na rua rapidinho. Vou levar vocês comigo. Então, dirigir. Muita gente me pergunta, mas você dirige? Dirijo, gente. Você gosta? Gosto. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Adoro dirigir, eu gosto mesmo de dirigir. Porém, não foi fácil para eu tirar a carteira de motorista, porque eu reprovei, né? Eu reprovei 2 vezes. Acho que 2. Gente, eu nem lembro, acho que 2 ou 3 vezes. E você sabe quando que eu consegui tirar a carteira de motorista? Engraçado, né? Que as histórias são parecidas. Se a gente pegar as histórias dos adultos disléxicos, elas são parecidas. Eu também, como a Carol falou que ela conseguiu tirar depois de um professor que fazia piada e tal, eu também consegui tirar depois de uma boa professora, e ela explicava de uma forma diferente. Ela tinha muitos adesivos no carro, o que deixava mais visual. Então ela falava, olha, pra você fazer baliza, olha, lembra, olha o Pato Donald aqui atrás. Ela tinha uns adesivos bonitinhos, engraçadinhos, e aquilo começou a ficar mais fácil. E ela tinha muita paciência para explicar, muita paciência. Ela fazia da aula uma aula gostosa, uma conversa. A gente conversava muito e ela falava, calma, olha, vamos lá, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí eu comecei a ficar mais tranquila com aquilo e comecei a curtir aquilo. E aí eu passei. E a prova escrita, eu lembro que eu peguei muitos desenhos da prova escrita, eu peguei muita... Eu não me lembro, o psicotécnico, de verdade, gente, eu não lembro com detalhes. Eu lembro muito de pegar dica, assim, das pessoas que falarem, olha, quando você desenha a árvore, você tem que desenhar o chão. Eu lembro, assim, alguns pontos. Faz muito tempo, né, gente? Faz um pouquinho de tempo. Precisa comentar isso. Mas eu lembro que a prova escrita, eu peguei como se fosse um livrinho, não sei, não me lembro, uma apostilinha. Tinha muito desenho. E aí, quando eu peguei essa apostila com muito desenho, frases curtas, era uma apostila mais clara, mais direta ao ponto, aí eu passei. Então, eu passei depois da mudança também de autoescola. Você vê como as histórias se repetem, né? E depois que eu passei, o que aconteceu depois que eu passei? Eu sempre tive muita dificuldade nos comandos dos pés, né? De embreagem, freio, sempre tive
muita dificuldade. Esse comando pra mim era muito difícil e eu trocava e tal. E aí, uma vez eu já tinha carteira, eu tava com meu pai treinando porque eu ainda não tinha coragem de ir pra rua sozinha. E aí eu troquei os pedais, o comando e bati no portão. Não foi nada sério, mas eu bati no portão. E aí eu não queria nunca mais pegar o carro. E eu fiquei muito tempo, apesar de ter carteira, eu fiquei muito tempo sem dirigir. E aí depois, com o Rodrigo de novo, eu fui devagarzinho, voltei a dirigir. Hoje eu dirijo, eu gosto, porém, eu dirijo carro automático. Eu tenho que admitir pra vocês, eu dirijo carro automático. Eu acho que hoje no Brasil tem muito mais carro automático, né? Na época que eu tirei a carteira, quase não tinha, mas hoje tem bastante e hoje a gente tem um carro automático. E aí depois ai meu Deus, vocês vão cair, calma aí. Depois do carro automático, vocês vão cair hoje. Depois do carro automático, aí ficou mais fácil, sabe? Pra eu dirigir. E eu gosto da direção, eu gosto da sensação de estar no carro, dirigir, poder ir para os lugares e tal. Meu outro problema é estacionar, porque dirigir eu dirijo. Agora, estacionar eu tenho muito problema. Eu sempre falo isso, né? Em podcast e tudo, eu sempre falo. Eu tenho muito problema com espaço. E aí, como eu tenho muito problema com espaço, eu nunca sei se o carro vai caber na vaga. E aí, eu tenho dificuldade para estacionar nos lugares, né? Calma aí que tá difícil de segurar ele retinho. E aí eu tenho muita dificuldade de estacionar. Mas com uma boa disléxica eu não desisto jamais, né? Então eu saio 3, 4, 5, 6 vezes do carro se precisar, pra ver se o carro cabe na vaga, mas eu vou. Mas é um momento tenso pra mim estacionar. Mas é uma questão de treino também, né? É uma questão de treino, a gente sabe disso. Então tá, deixa eu ir. Eu tenho que resolver algumas coisas na rua, pegar algumas coisas, comprar outras, mas eu já volto. Hoje eu tô indo fazer a retirada dos pontos e a minha médica, ela é italiana, mas ela fala português. Tô levando uns livrinhos aqui pra ela, pro filhinho dela. E é isso, eu dei aula de português pra ela. Pra quem não sabe, eu dou aula de português para italianos. E quando eu chegar lá, vou ver se eu filmo um pouquinho pra vocês, tá? Não vou prometer muito, mas que eu conseguir eu filmo. Beijo. Esqueci de filmar na doutora, né? Bem disléxica. Esqueci, mas ela não tirou os pontos, só semana que vem. Tudo bem, sem problema. Ela tirou só a medicação que tava, né, o curativo, falou que tá tudo bem, mas ainda tá muito cedo pra tirar os pontos. Então, semana que vem, eu vou ver se eu consigo filmar e mando pra vocês. Hora do almoço. Estou preparando o almoço das crianças e do Rodrigo, claro. Hoje o Rodrigo foi buscar eles, então o dia que ele consegue buscar as crianças pra mim fica um pouco melhor, porque eu consigo fazer o almoço, né? E quando eles chegam, tá tudo prontinho pra eles. E eu gosto muito de cozinhar, sempre gostei de cozinhar. Eu gosto de fazer doce, na verdade, o que eu gosto mesmo na cozinha é fazer doce. Adoro fazer doce. Por quê? Porque a gente pode ser criativo, né? A gente pode enfeitar um bolo, pode trocar um recheio. Eu gosto disso. Eu acho que esse lado da criatividade da dislexia, acho que ela é bem aflorada, assim, em mim. Eu acho que em todos os disléxicos, né? E eu gosto muito, adoro. E eu acho também que a comida, eu acho que fazer a comida, fazer um doce, fazer uma sobremesa, é um ato de carinho, né? É uma demonstração de carinho. Então eu gosto muito. Mas falando em dislexia, vamos conversar aqui sobre o que eu achava que não ia conseguir, né? E hoje eu vejo que sim, eu consigo. Depois do diagnóstico, quando eu tive o diagnóstico, quando eu tive o nome da dificuldade que eu sentia, eu percebi que eu poderia fazer o que eu quisesse.
o que eu quisesse, desde que eu tivesse adaptações, desde que eu tivesse as técnicas corretas. Por isso que eu corri atrás de informação, por isso que eu fui atrás mesmo. Eu queria entender bem a dislexia, para conseguir entender como meu cérebro funcionava e como que eu ia poder fazer tudo que eu não tinha feito até então, né? E eu nunca imaginei na minha vida fazer outra faculdade. E eu sempre falava assim, ó, eu não vou fazer outra faculdade, Deus me livre. Eu tive alguns amigos que fizeram outra faculdade depois de adulto e eu falava, Deus me livre, esse povo é doido. E hoje estou fazendo outra faculdade, estou em psicopedagogia, estou muito feliz, estou com planos novos dentro da própria faculdade, estou muito, muito feliz mesmo. Nunca imaginei que eu fosse fazer outra, estou fazendo, estou feliz. Eu me identifico com a Carol, com a parte da pesquisa, e engraçado que isso era uma coisa que meu marido sempre falou pra mim. Ele sempre falou, você é boa de pesquisa, você gosta de pesquisa, quando você precisa fazer uma pesquisa, você fica feliz, e você é boa nisso. Então ele sempre me incentivou a fazer alguma coisa que tivesse uma pesquisa envolvida. E eu tô cada vez mais, né, migrando para essa área de pesquisa. Nossa, eu tô super feliz. Isso eu nunca imaginei. Uma outra coisa assim que às vezes eu paro e penso e me surpreendo comigo mesma é o podcast, porque é um programa semanal, né, sobre dislexia que eu amo falar, estudo sobre isso, quero estudar cada vez mais, mas é um programa semanal ao vivo, né, que eu tenho que falar ao vivo, muitas vezes fazer leitura em voz alta ao vivo, e eu amo, e hoje eu entendi que com as técnicas eu consigo sim, eu posso fazer, eu consigo, e eu gosto, e eu amo assim, o podcast é aquele momento da semana que a gente se dedica a falar sobre dislexia, e eu sou apaixonada. E eu nunca imaginei, de verdade, gente, eu nunca imaginei que eu fosse amar fazer um programa ao vivo para tanta gente e até fazer leitura, debater temas, né? Receber pessoas, nossa, que a gente admira. Eu nunca imaginei e hoje eu faço assim, isso apaixonada. Vou acabar de fazer meu almoço aqui, que as crianças daqui a pouco estão chegando. Já eu volto. E você, Carol, como é que está por aí, pela Itália? Vir aqui para tomar sempre um arzinho, um solzinho aqui com esse pôr do sol. Não dá para ver, né, o pôr do sol. É muito bom, eu sempre gosto de vir aqui, nessa sacadinha aqui de casa. Mas a pergunta que me fazem sempre é qual foi a sua maior dificuldade, a maior dificuldade que você enfrentou sendo disléxica, né, e mãe ao mesmo tempo, mãe de 2 disléxicos, e como você lidou com toda essa situação. Quando eu descobri a dislexia, eu descobri que tinham coisas que eu fazia e era por conta da dislexia, e eu não sabia. Uma delas foi uma vez ajudando as crianças a estudar. Eles estavam no segundo ano do Fundamental 1 e eles tinham que ler muitos conteúdos, né, materiais, e estava naquela fase da alfabetização e eles estavam se alfabetizando em italiano. Então quando eu lia para eles, eu dormia. E aí eu acordava e eles assim olhando para mim. E eu não entendia. Eu falava, nossa, como eu sou tonta, né? Como eu sou idiota, como é que eu posso dormir no momento de uma leitura infantil, né? Tudo bem que a leitura é tipo meia página, eram muitos exercícios. Aqui eles estudam muito forte na Itália. Então, e não era a minha língua, né? Não era o italiano, não era o português, era o italiano. E eu não entendia isso, eu me cobrava muito por causa disso. Hoje eu sei, né, que eu sou disléxica, hoje eu já fiz muitas intervenções, ainda faço algumas, tanto comigo quanto com os meninos. Eles tiveram intervenções com os profissionais, tanto fono, psicóloga, psicopedagoga, até Andrea foi até os 13 anos. Marcelo a gente descobriu com 13 anos a dislexia dele. Então ele fez por 1 ano a intervenção,
e depois entrou direto com as adaptações, né? A Andrea já usa as adaptações já faz um tempinho e a nossa vida mudou, porque eu soube que eu tinha dislexia, né? Então entender essa condição te ajuda a ajudar os seus filhos, te ajuda a melhorar a casa, o dia a dia, né? As coisas que você faz, as coisas mais banais, mais corriqueiras, que é a organização da semana, a organização do almoço, do jantar. Às vezes até aquilo é para você fadigoso, porque você fala, meu Deus, tem que organizar a semana, né? Não posso levar tudo nas coxas. Eu tenho que fazer as coisas com excelência, não só no trabalho, mas para minha família. Primeiro é para a família. Então, muita coisa mudou e eu aprendi a lidar com isso, tendo a consciência da dislexia na minha vida, na vida dos meninos. E hoje meu marido entende também. Algumas vezes ele fala, você põe tudo culpa na dislexia, mas ele já entende muito mais do que antes, muito melhor, e já isso é um grande avanço, né? Agora chegou a hora de estudar para a faculdade. Já peguei meu material. Eu sempre imprimo. Eu gosto do papel, gente. Eu gosto do papel porque eu gosto de marcar. Eu tenho os meus marcadores. Eu gosto muito das cores. Eu gosto muito de marcador. Já peguei minha reguinha, meu material e vou ligar o meu ledor maravilhoso, o Pixel Reader, e vou fazer uma aula da faculdade. Para essa aula eu vou levar mais ou menos, eu acho, umas 2 horas. Mas o que eu faço? Eu coloco o Pomodoro. Então eu vou ligar o cronômetro e fazer o meu Pomodoro para fazer os pequenos descansos, que são super importantes. É uma adaptação muito importante para o disléxico, né? E eu faço certinho o meu Pomodoro. Sinto uma diferença muito grande quando eu faço Pomodoro. Então, vou começar a estudar, daqui a pouco eu volto. E você, Carol, como é que tá por aí? Então, e uma outra pergunta, o que você gostaria que o mundo entendesse de verdade sobre ser uma mulher disléxica e mãe de crianças disléxicas? Então, as pessoas não estão preparadas, né, para essa palavra dislexia. Quando a pessoa vê uma mulher mãe de trigêmeos, né, bem-sucedida, bonita, brincadeira, gente. Quando você vê uma mãe, né, mãe de família, uma pessoa bem-sucedida e fala, nossa, essa pessoa não tem nenhum problema, né? E aí vê que a pessoa não consegue, a pessoa esquece muitas coisas, a pessoa não consegue memorizar coisas básicas, tipo músicas, versículos da Bíblia, até mesmo as coisas do trabalho, às vezes eu não consigo memorizar, esqueço panela no fogo, e falo, nossa, mas o que essa menina tem, né? Por que ela é tão atrapalhada? Tanto é que desde pequena o meu apelido, né, no meio dos jovens, era Atrapalhadinha, porque eu esquecia muitas coisas, eu não conseguia lembrar, ou eu, sabe, era muito atrapalhada. E eu não entendi, olha que interessante, o porquê as pessoas que trabalhavam na minha casa, sabe, às vezes eu contratava faxineira, alguns secretários, e aqui é muito comum na Europa, né, homens serem faxineiros, então eles às vezes mandavam na minha casa, eu não entendi o porquê, eu falava, mas que falta de respeito, mas é porque eu era tão atrapalhada que eles se achavam, né, no direito de querer dominar. Então, assim, pra gente que é disléxica, às vezes a gente passa uma imagem, né, quando a gente está de boca fechada, de um tipo de pessoa. Quando a gente começa a conviver com a pessoa e a pessoa começa a conhecer a gente, percebe que a gente é frágil, que a gente não entende as piadas, que a gente é inocente, e tem pessoas que querem ajudar, mas tem pessoas também que até procuram tirar proveito disso. Então, não é um defeito, não é uma fraqueza isso, é só um superpoder que eu acho que você tem que potencializá-lo, como hoje eu já potencializei, hoje eu já sei me defender, antes eu não sabia, então se eu vejo alguma coisa errada, alguma cara errada, alguma coisa estranha, eu não fico mais quieta, eu falo, qual é o problema? Eu fiz alguma coisa de errado? Ou você está querendo me dizer alguma coisa e eu não estou entendendo? Dá para me explicar de novo, por favor?
E isso não tem nenhum problema, né? O que eu aprendi aqui na Europa com os disléxicos europeus é que você precisa falar, você precisa se comunicar. Se você não falar o que você está sentindo, o que está acontecendo com você, você acaba passando pela pessoa atrapalhadinha, tadinha, ela é inocente, né, ela é bobinha, e na verdade o disléxico não é nada disso. Então, o falar é muito importante, tá? Dar a sua opinião com segurança é muito importante, para que você não fique passando pela coitadinha, que na verdade não tem nada de coitadinha, né? A gente, pelo contrário, o disléxico é a pessoa que tem a maior probabilidade de ter o emprego no futuro, porque nós somos muito criativos, né? Nós resolvemos problemas com muita rapidez, nós conseguimos sair de saias justas com muita rapidez. Então, isso que as pessoas no dia a dia normais que não têm dislexia, para eles são mais difíceis, essas coisas são mais difíceis. Então, dê valor a isso, tá bom? Esse é o meu vlog de hoje. Vamos ver o que a Mônica vai falar. Opa! Apareceu um monte de cachorro aqui. Deu uma brigaiada. Vamos ver o que a Mônica vai falar. Eu quero agradecer a todos por terem visto esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. É diferente, né? Um pouco do nosso dia a dia. Mas compartilhar com vocês aquilo que passa pela nossa cabeça como disléxicas adultas, né? E um pouquinho aí do dia a dia dos meus filhos. Eu acho que vai fazer toda a diferença para vocês verem que vocês não estão sozinhas, né? Tanto as mães, professoras, pais de disléxicos, saberem que podem contar com a gente, tá? Deixa o seu like, não esquece de compartilhar esse vlog, comenta aqui se vocês gostaram, se vocês querem mais vlogs desse tipo, e a gente tá juntos, tá? Vocês não estão sozinhos. Um grande abraço aqui do podcast Dislexia com Café. É com você, Mônica. Aqui em Manaus também, final de tarde, são 5h30. Já tô aqui também um pouquinho lá de fora da casa. Já estudei bastante, agora tô tomando ar. Esse pôr do sol também em Manaus também não tá dando pra ver o pôr do sol em Manaus aqui, né? Mas hoje tá bonito o pôr do sol, adoro o pôr do sol, gente. Tem um horário do dia que eu amo. Eu amo de manhã cedo, mas eu amo o pôr do sol. Sou apaixonada por pôr do sol. E eu gosto de estar aqui um pouquinho, pra dar uma respirada, curtir os bichos. A Jade está aqui na minha frente. Não dá pra ver, mas a Jade, minha cachorrinha, tá aqui na minha frente. Daqui a pouco eu vou curtir as crianças e o maridão. E antes, vou responder a pergunta que muita gente faz pra gente. Quais eram as dificuldades, né, que a gente enfrentava sendo disléxica, né, e não sabendo o diagnóstico. Então, eu tinha muitas dificuldades na escola. Eu lia e relia matérias, e não funcionava. Eu não sabia que era dislexia, né? Eu não sabia. Eu tinha muito problema com organização, então eu perdia muitos compromissos, eu trocava muito horário, eu trocava a data. Gente, eu já perdi a apresentação do Rafael na escola. Simplesmente esqueci. Já mandei criança em dia errado para festa de amigo. Então, assim, eu tinha muito problema de organização, mas eu não sabia que era dislexia. Agora não. Agora, como eu sei que é dislexia e já sei fazer as adaptações, já sei o que eu tenho que fazer, então eu faço tudo o que tem que ser feito. E depois que eu passei a me organizar, usar agenda, graças a Deus, eu não tenho mais perdido esses compromissos importantes. E também, a mesma coisa com o estudo, que eu tinha muita dificuldade, memorização, de como estudar, né? Eu não sabia como estudar, mas sem saber que era dislexia, né? Então, eu não tinha essa informação, eu não tinha como saber. Depois do diagnóstico, corri atrás da informação, corri atrás de saber as adaptações, as técnicas. E hoje eu sei que, por exemplo, ler e reler não adianta, né? Não adianta ficar lendo e relendo, né? E aí eu já faço tudo certinho. E, graças a Deus, agora eu já consigo reter as informações, já melhorei minha produtividade, meu foco. E estou aqui na minha faculdade
Estou, graças a Deus, indo super bem. Então, assim, essas eram umas dificuldades, né? E fora as dificuldades do nosso dia a dia, por exemplo, o meu problema de espaço, né? Eu já sei que é dislexia. Isso que eu acho sensacional. A gente saber o que a dislexia está dificultando, né, o nosso dia a dia, nossas tarefas, né, que a gente tem que fazer. A gente sabe que é dislexia e a gente sabe adaptar. Isso que eu acho sensacional. Então, galera, muito obrigada por todos que estavam aqui acompanhando a gente nesse dia de hoje. Todo mundo que vai acompanhar também depois. Não esqueçam que todos os nossos episódios do podcast Dislexia com Café estão lá no Spotify. Podcast Dislexia com Café. Tem muitos episódios, muito conteúdo bacana para vocês lá. Nos sigam também nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube, Enfrentando a Dislexia e os Sábios Disléxicos. E deixa eu correr lá que eu ainda tenho que fazer o jantar para minha galerinha aqui. Até a próxima sexta-feira com mais um episódio do podcast Dislexia com Café. Um beijo!